A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz: deitei e dormi, levantei, porque o Senhor, Ele me sustentou. E Ele tem me sustentado, tem me dado saúde e vida. E eu creio que Ele tem feito isso também em sua vida. Isso é motivo, meus irmãos, de eu estar muito feliz e muito grata a Deus. Porque Deus, meus irmãos, Ele se alegra quando a pessoa tem um coração grato, agradecido a Ele por tantos benefícios. A palavra do Senhor nos diz: que darei eu ao Senhor por tantos benefícios. Então, o que hoje eu quero dizer para você: dê graças a Deus por tudo. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Franciele. Eu quero dizer a vocês que sejam todos bem-vindos, com a paz do Senhor, que Deus venha dar saúde e vida, mas vocês podem me chamar de Fran. Meus irmãos, hoje eu quero dizer para você a palavra que Deus ele tem trazido ao meu coração desde ontem. Essa mensagem tem estado em meus pensamentos, então eu sei que quando acontecem essas coisas é porque o nosso Deus ele quer falar. Então, meus irmãos, hoje eu quero estar falando com você aí que está desanimado, que você é uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus, mas está, sabe, com desejo de se afastar da presença de Deus, ou já tem feito isso porque você pensa que não vale a pena, que é muito difícil, que não tem, sabe, não tem reconhecimento. Mas hoje eu quero estar falando de alguns exemplos para vocês de pessoas que foram fiéis a Jesus e Deus, e às vezes essa palavra ela pode te levantar e te trazer um renovo, vida. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser direcionada a você aí que vai estar assistindo, que está desanimado, querendo olhar para trás, voltar para trás, voltar para as velhas práticas, porque pensa que, sabe, que não compensa por causa que, eu sou muito apredejada, as pessoas me criticam demais. Meus irmãos, se você está passando por tudo isso, é sinal que você está no caminho certo, porque o caminho estreito é o caminho mais difícil, o caminho árduo, o caminho de muitas lágrimas, de muitas lutas, muitas aflições, mas também é o caminho que vai te conduzir a Cristo, a vida eterna, meus irmãos, porque a palavra do Senhor nos diz que estreito é o caminho e apertada é a porta que conduz à vida eterna, e serão poucas pessoas que irão entrar. E hoje eu quero dizer para você que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Se você está passando por essas provas, por essas lutas, adversidades, glorifique a Deus, porque você está no caminho certo. Hoje eu quero estar falando com vocês, meus irmãos, para que não venha desistir. E um desses exemplos de pessoas que se manteram firme em uma terra, sabe, meus irmãos, uma terra onde que eles eram pessoas que tinha muito poder, uma pessoa que tinha muito poder aquisitivo, uma pessoa que, se ela quisesse, ela teria se corrompido, mas decidiu então estar guardando seu coração. Hoje eu quero falar um pouquinho de Daniel. Daniel, a palavra do Senhor nos diz que após a morte do rei Nabucodonosor, então foi Dário que reinou na Babilônia, meus irmãos. Então, a palavra do Senhor nos diz que Dário escolheu 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, sabe, meus irmãos? E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Mas Daniel, meus irmãos, ele decidiu ele se afastar, porque dentro dele havia um espírito excelente, ou seja, o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, a presença de Deus estava dentro de Daniel. E nós sabemos, meus irmãos, que quando existe um governo, sabe, muitas pessoas envolvidas, a corrupção sempre está no meio, mas as pessoas que têm um espírito excelente, o Espírito Santo de Deus, normalmente nós escolhemos nos afastar,
nos escolhemos fazer a diferença. E normalmente, quando nós decidimos fazer essas escolhas, nós somos muito criticados, apedrejados. As pessoas normalmente dizem que nós queremos ser melhores do que os outros. Não, meus irmãos, é por causa do que habita em nós. Do que habita em nós, que fica dizendo que por aí não é o caminho, não faça assim, assim eu não me agrado. Esse Espírito excelente é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso que nós nos desviamos da aparência do mal. Então, a palavra do Senhor nos diz que aqueles homens, 3 príncipes, eles estavam procurando uma maneira de destruir Daniel, de tirar Daniel, porque Daniel, meus irmãos, Deus havia dado para ele muita sabedoria. Daniel era muito sábio, ele conseguia interpretar sonhos, ele tinha visões. Deus usava Daniel poderosamente na Babilônia. Então, meus irmãos, desta maneira, hoje eu quero dizer para você, se você é uma pessoa que Deus ele tem te usado muito na terra para dar prejuízo para o inferno, pode ter certeza que as pedradas serão muitas, mas vai ajuntando, meus irmãos, essas pedras para você contar testemunho no dia de amanhã, por todo o caminho que você trilhou, quantos sofrimentos, quantas tristezas, mas não volte para trás. Não renuncie o que Jesus ele preparou para você, entregou nas tuas mãos. Então, meus irmãos, aqueles príncipes, aqueles homens, então eles inventaram um decreto e levou até o rei Dário, para que ele selasse aquele decreto que em 30 dias ninguém pudesse adorar, orar outro Deus, entendeu? Não, só a ele, adorar somente o rei. E o rei naquele momento não se atentou, não se lembrou de Daniel, que Daniel ele era fiel a Deus, não a ídolos pagãos, imagens de escultura. Ele não se atentou, e Dário ele tinha um respeito muito grande por Daniel, tinha um respeito muito grande por quem ele era e pela sua história, sabe? Uma pessoa de um coração íntegro e muito sábio, muito usado por Deus. Então, meus irmãos, o rei assinou aquele decreto. Então, aqueles homens começaram então a achar em Daniel uma maneira de tirar ele do caminho. Porque é dessa maneira, meus irmãos, que o inimigo, ele vai lutar para fazer com as nossas vidas. Ele vai lutar de todas as maneiras para te tirar da presença de Deus. Porque você está incomodando, você está dando prejuízo. Ele vai, sabe? De todas as maneiras que você pensar, o inimigo ele vai lutar para destruir a sua vida. Ele entra na família, no casamento, com os irmãos na igreja, aquelas pessoas que não têm comunhão com Deus, são pessoas igrejeiras que têm costume de ir só ao templo. Ele vai arrumar um jeito de querer te tirar da presença de Deus. Por quê? Porque você está dando prejuízo, você está incomodando, você é uma pessoa usada por Deus. Então, eles começaram a espiar Daniel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eles viram que o quarto de Daniel abria-se no alto e tinha uma janela, e todos os dias, 3 vezes ao dia, Daniel, ele se prostrava lá, orava a Deus, levantava sua voz e orava a Deus. E eles acharam então o momento certo para acusar Daniel. Só que a palavra do Senhor nos diz que quando Saulo perseguia e matava o povo de Deus, perseguia e matava, Jesus apareceu para ele. E disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Por que tu me persegue, Saulo? Então, meus irmãos, hoje eu queria dizer para você que essas pessoas que te perseguem, que te caluniam, que às vezes causa tanta dor, tanta aflição em seu coração, elas não estão perseguindo você, elas estão perseguindo o teu Pai,
o nosso Deus Jesus Cristo. Então aqueles homens acharam que ali naquele momento seria exato, o dia exato, a hora exata para destruir Daniel. Então eles foram até o rei. E como o rei, quando ele assinava com o seu anel, não tinha como voltar atrás. Então a palavra do Senhor nos diz que o rei Dário, ele se entristeceu demais. Ele ficou muito triste. Diz que naquele dia ele não se alimentou, ele nem dormiu. E aqueles homens foram e lançaram Daniel na cova dos leões. E Dário antes perguntou para Daniel: Daniel, o Deus em que tu serve, ele irá te guardar? E Daniel, certamente, Senhor. E ele foi lançado na cova dos leões, e a palavra do Senhor nos diz que foi fechado então com a porta, e ele selou com um anel. E então ele não conseguiu ter paz. Ele não conseguiu ter paz dentro dele. Ele não se alimentou, ele não dormiu, angustiado, porque ele percebeu que ele caiu em uma cilada, o rei, que ele foi enganado pelos príncipes, aqueles homens, aqueles presidentes, aqueles príncipes. Ele foi enganado. E ele sabia que a palavra dele, depois que ele selava com o seu anel, não tinha como mais voltar atrás. Então, meus irmãos, amanheceu o dia. A palavra do Senhor nos diz que o rei Dário foi rápido lá onde que estava Daniel e chamou: Daniel, o seu Deus te guardou. Sim, rei. Diz para o rei que sim, por causa que ele disse que Deus havia fechado a boca dos leões. Eita glória, aleluia, Jesus. Meus irmãos, vale a pena, sabe? Vale a pena nós servirmos a Deus. Tem momentos, sabe, meus irmãos, na nossa vida, que parece que a angústia, a aflição, ela vai nos sufocar. Porque olhamos para os lados, olhamos, sabe, parece que não tem saída. Mas se nós pegarmos como exemplo Daniel, que era um homem que de maneira nenhuma, sabe, meus irmãos, ele se prostrou, ele retrocedeu, ele deixou de acreditar. Se ele morresse ali, é vida eterna. Então hoje eu quero dizer para você, continua caminhando, porque, meus irmãos, viver é Cristo e morrer é lucro. Se nós estamos trilhando os caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus, certamente não vai ser fácil. Vai ser sim muita aflição, muita luta. Você imagina o coração de Daniel como estava naquele momento. Certamente, meus irmãos, eu acredito, não está escrito, mas ele pode ter sentido sim angústia, sentido medo, porque ele não era um super-homem, ele era um ser humano como eu e você. E naquele momento, meus irmãos, o rei Dário se alegrou. Então tirou a pedra e Daniel saiu para fora. E o rei disse que era para pegar, disse para os soldados que era para pegar aqueles príncipes e toda a sua família. Toda a sua família. E a palavra do Senhor nos diz que eles foram jogados e eles mal entraram dentro. E ele já foi, sabe, triturado pelos aqueles leões. Porque, meus irmãos, é dessa maneira que o inimigo ele faz com as nossas vidas. Se você, meus irmãos, se você escolher trilhar os caminhos de Satanás, os caminhos das trevas, é isso aí que ele faz. Ele vai te enganando. Ele te oferece muitos pratos, mas é uma inveja tão terrível que essas pessoas que são usadas por Satanás, todo o dinheiro do mundo para elas é pouco, porque percebe que aqueles homens, aqueles príncipes, eles eram presidentes, eles tinham muito poder na Babilônia, eles não precisavam prejudicar ninguém. Mas como eles não tinham
a presença de Deus, eles eram usados pelo inimigo, sabe? Em querer, de ter inveja por Daniel ser usado. E é dessa maneira, meus irmãos. É dessa maneira. Satanás, ele vai enganando as pessoas, enganando, e no final, ele destrói. Além de destruir a pessoa, destrói toda a família dela. Porque foi assim que aconteceu com aqueles príncipes. A ordem do rei foi que levasse todos da casa, a família toda daqueles príncipes, e lançaram lá dentro, e os leões os destruíram. E Daniel, meus irmãos, Daniel permaneceu firme com Jesus. Porque, meus irmãos, aquele que confia no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas eles permanecem para sempre. Então, hoje eu quero dizer para você aí que está tão desanimado, sabe? Vontade de desistir, de sair, de tá se afastando, sabe? Dos caminhos estreitos, achando porque é muito difícil. Sabe, meus irmãos, mas eu não sei se vocês já ouviram falar, isso é coisa do mundo. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, meus irmãos, por isso que o caminho que conduz ao céu não é fácil. Porque para nós conseguir chegar lá no céu, meus irmãos, é muito difícil, mas não é impossível, através de Cristo Jesus. E se nós trilharmos, sabe, o caminho estreito, obedecendo a palavra do Senhor, renunciando os banquetes deste mundo, sabe? Firmes, sabe? Deixa Jesus ver sinceridade no seu coração, se você está fraco, se você está desanimado, sabe? Se você está sem direção, chora na presença de Deus, nos pés do Senhor, diga isso a Ele. Deus, me ajude a caminhar, me sustenta. Eu estou tão fraco, Deus. Eu estou tão fraco. Deus, Ele tem te guardado, meu irmão, minha irmã. Ele tem te sustentado. Ele tem te trazido até aqui. Perceba o cuidado de Deus pela vida de Daniel. E na sua vida, meus irmãos, não tem sido diferente. Porque vocês viram, vocês acham porque Deus usava Daniel, para ele era só um mar de rosa? Ele sofria perseguição, foi lançado numa cova. Meus irmãos, com nós não será diferente. Deus pode permitir nós passar por prova, por covas, por desertos, mas Deus, se nós for para o deserto, Ele vai com nós. Ele envia coluna de fogo à noite, de nuvem de dia. A roupa no corpo que cresce, o alimento, a água da rocha. Ele guia o caminho, faz companhia. Se nós formos permitidos passar por covas de leões, Ele entra e fecha a boca do leão e faz do leão, meus irmãos, um travesseiro para nós deitar. Glória a Deus, aleluia. Não é fácil não, meus irmãos, mas vale a pena. Porque tudo, meus irmãos, que é difícil, é tão gratificante, tão gratificante. Você olhar para trás e conseguir ver, sabe? Nossa, por onde eu passei, como eu suportei, como eu consegui chegar até aqui. É por causa do Espírito Santo, meus irmãos, por causa do cuidado de Deus. Deus, Ele é muito bom. Deus é bom o tempo inteiro. E esses inimigos, meus irmãos, que te perseguem, eles estão só te ajudando, sabe? A se aproximar mais de Deus, porque perceba, meus irmãos, que Mardoqueu, ele era um simples servo que ficava ali na porta. Ele não tinha poder nenhum, sabe, meus irmãos? Aquisitivo. Ele era assim, igual eu, você, um simples servo, não tem um cargo eclesiástico,
Sou uma simples dona de casa, uma mãe, uma esposa. E despertou inveja, ódio no coração de Naamã, porque Naamã era uma pessoa que o seu poder aquisitivo, o seu cargo eclesiástico no reino, deixava ele muito inchado, muito orgulhoso, soberbo. E como ele viu que Mardoqueu não se prostrava para adorar a ninguém a não ser a Deus, ele ficou enfurecido. Sim, meus irmãos, Satanás ele fica enfurecido de ver que ele te oferece prato, ele arma cilada, ele luta de tudo quanto é maneira e você não se prostra. Você continua adorando, chorando, adorando, mas não retrocede, fica sabendo que ele te odeia. Ele te odeia e fica firme, porque o que Satanás quer, meus irmãos, é te derrubar, é te matar. Então, a palavra do Senhor nos diz que Amã, ele armou uma forca para matar Mardoqueu. Mas ele se esqueceu, meus irmãos, que quem nos guarda, que quem guarda o povo de Deus é o próprio Deus. E a forca que ele armou para Mardoqueu serviu para ele e para a destruição de toda a sua casa e da sua família. Então, hoje eu queria dizer para você aí que está desanimado, querendo, sabe, abandonar a presença de Deus, sair da casa de Deus, a presença de Deus. Hoje eu quero dizer para você, não desanima não, falta tão pouco. Jesus, ele está voltando. E a palavra do Senhor nos diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, vale muito a pena nós servirmos a Deus, nós sermos fiel a Deus. E, meus irmãos, ser cuidado por Deus, sabe? Poder sentir a presença dele nas nossas vidas, isso não tem preço. Então, hoje eu quero dizer para vocês, continua, se levanta, continua caminhando, porque a palavra do Senhor nos diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não queira, meus irmãos, caminhar pelas suas forças não, com a força do seu braço. Peça que Deus ele te conduza, ele venha te direcionar, venha te dar graça, sabedoria. E no dia, meus irmãos, que Jesus voltar, eu quero encontrar com vocês debaixo da árvore da vida e nós nos alegrarmos junto. Eu creio, aleluia. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu queria estar trazendo para vocês hoje aqui. E que Deus continue abençoando vocês com muita saúde e vida. Não desanima, meus irmãos. Persista, insista mais um pouco. Jesus, ele está às portas. Meus irmãos, hoje eu quero contar para vocês algo que aconteceu aqui. Esses dias, meus irmãos, Deus ele veio usando vários vasos para alertar e falar até ao povo, o povo de Deus. Esses dias, meu filho mais velho, eu tenho 2 filhos. Meu filho mais velho levantou assustado de manhã cedo, ele tem 12 anos. Ele falou assim: mãe, essa noite eu nem dormi. Eu falei: uai, meu filho, por que você não dormiu? Ele falou assim: eu vi Jesus voltando. Sim, meus irmãos, Jesus ele tem dado sonhos e visão. Diz ele que foi tão real, que ele não conseguiu dormir. O corpo dele parecia que o corpo dele ia subir. Ele escutava, ele sentia tudo. Diz ele que foi tão forte que ele levantou assim, sabe? Só quem passa, meus irmãos, por uma experiência assim sabe. Porque falta palavra, porque as coisas de Deus nós não conseguimos explicar. Então,
Hoje eu quero dizer para vocês, Jesus ele está usando muitos vasos para alertar. Igreja, desperta, limpa suas vestes no sangue de Jesus, volte para o caminho estreito, para o primeiro amor. Volte para o primeiro amor, ainda dá tempo. Meus irmãos, então eu queria dizer para vocês, desperta, se arrependa dos seus pecados, faça um concerto com Jesus e volte, meus irmãos, para o caminho estreito, para o primeiro amor, porque Jesus ele está voltando. E breve ele vai nos levar para o céu de glória. E tudo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que Deus ele foi preparar. Meus irmãos, fiquem com Deus, que Deus continue abençoando vocês poderosamente, com muita saúde e vida, e assim que der, uma hora dessa eu volto. A paz do Senhor.